Hoje, 12 de maio, é o Dia Nacional da Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia. É uma doença que atinge mais de 5 milhões de brasileiros, com maior incidência em mulheres entre 30 e 50 anos de idade, de acordo com o Ministério da Saúde. É uma doença crônica sem causa definida que tem como característica principal a dor muscular generalizada. E alertar para a importância do diagnóstico, que muitas vezes pode levar anos para ser feito, é um dos objetivos do dia de hoje. Quem tira dúvidas sobre sintomas, tratamento, causas é o reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, Marco Antônio Rocha Loures. Lembrando que você pode aproveitar esse espaço, mande sua pergunta pelo nosso WhatsApp 99313-9599. Doutor, boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite e pela sua disponibilidade. Boa tarde a vocês, boa tarde, Diogo, boa tarde, Sol, pela essa oportunidade que nós, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, fornece à população geral as informações necessárias para essa doença que ela é prevalente na sociedade. Doutor, vamos começar então conceituando e explicando melhor com mais detalhes o que é a fibromialgia e como que ela afeta o organismo. O nome mesmo diz, algia é dor, qualquer coisa que você tenha dor é algia. Mio é músculo e fibra é da fibra mesmo, fibromialgia, é uma dor na fibra muscular. E a característica dessa doença são dores generalizadas, que não se sabe a causa e ela pode ser primária ou secundária, ela pode ser só dor ou está associada com outras doenças, principalmente as doenças reumatológicas, mas outras também, em que a pessoa tem muita dor mesmo, e que ela está acompanhada por outros sintomas, como dor de cabeça, um sono que não é um sono reparador, um sono que é agitado, problemas intestinais e muita fadiga. Fadiga são cansaço, a pessoa sente muito cansaço, são características da dor. E doutora, a gente falou na nossa introdução, né, que é uma doença que acomete mais mulheres. Tem uma explicação para isso? É uma boa pergunta. As mulheres realmente têm uma prevalência maior que os homens. Estudos mostraram que os hormônios femininos não são a causa, podem até ajudar um pouquinho, mas não são causas específicas das dores. Mas as mulheres têm uma incidência maior, talvez até pela responsabilidade da maternidade, a responsabilidade de ser o elo do lar, né? Hoje está mudando um pouco, né? Mas não se sabe por que a mulher ainda tem uma incidência maior do que os homens. Agora, doutor, como se dá o diagnóstico e qual a importância de um diagnóstico precoce, de identificar ainda no começo? Muito importante também. Por que o diagnóstico mais cedo, mais precoce? Porque não deixa sequelas. E o diagnóstico, logicamente, é de exclusão. O que é exclusão? É afastar outras doenças. Como eu falei, ele pode ser primário ou secundário, afastar causas secundárias. Mas muitas vezes você dá o diagnóstico de uma causa secundária, por exemplo, espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide, você melhora essas doenças, por exemplo, a espondilite, a artrite reumatoide é um lúpus, e a pessoa continua com dor. Então, você tem que tratar uma doença e outra doença. Logicamente que o diagnóstico é feito clinicamente, com escalas que as sociedades têm, a sociedade americana e a brasileira tem, escalas de dor, e essas escalas de dor são importantes para você pontuar. Tem várias escalas de dor, mas elas são importantes para você classificar essas doenças, e o acompanhamento também é importante, porque o tratamento vai dar uma qualidade de vida à pessoa. Doutor, estamos recebendo aqui muitas perguntas no nosso WhatsApp, né? Quando a gente fala de saúde, o povo, realmente, a população do sul do estado participa. E a gente tem uma pergunta do João Paulo, de Itatiaia. Ele fala, né, que a fibromialgia, uma das características dela são dores crônicas, generalizadas. Tem algum ponto do corpo específico que dói mais? Uma boa pergunta, João Paulo. A sociedade americana, em 1980, porque era chamado de fibrosite, quer dizer, uma inflamação da fibra. E, na verdade, não é tanto inflamação, é mais dor. E ela mudou esse conceito porque eram dores generalizadas e tinham os pontos dolorosos. Então, João, hoje, esses pontos são, sim, valorizados. São 19 pontos, seriam 8
pontos, ou 9 pontos, são 18 pontos na verdade, 9 de cada lado, mas o que se viu nesse decorrer dos anos é que esses pontos não são tão importantes como a queixa do paciente. Então, você pode ter uma dor mais cervical, uma dor mais lombar, uma dor mais num braço, no ombro, ou mais, por exemplo, uma dor no tórax. Então, hoje os pontos não são tão valorizados. A gente, na verdade, somamos todos os sintomas. São as dores, que são dores crônicas, como você falou. Tem pontos que são mais dolorosos que os outros, mas a gente tem que somar com os outros sintomas, como eu falei no início. Cefaleia, dor de cabeça, um sono mal dormido, alterações intestinais, a falta assim, de repouso e o cansaço, né? Que chama muita atenção esse cansaço, a fadiga. Doutor, vou emendar aqui com mais uma pergunta que chegou no nosso WhatsApp. O Tiago de Resende, morador do bairro Cidade Alegria. Ele fala que a esposa dele tem a fibromialgia e quando ela tem crise, a mão, os pés e as juntas ficam muito inchadas e dói muito. Já tem dias que o remédio não está fazendo efeito. Tem alguma outra forma, de repente uma massagem, alguma outra forma para aliviar essa dor? Importante pergunta também. Sim, porque um dos sintomas é a parestesia, são formigamentos de extremidades, né? Formigamentos de extremidades das mãos e dos pés. E também artralgias, pode ter dores articulares. Então, agora o inchaço, logicamente, que tem que ser feito o diagnóstico diferencial, como eu falei. Mas, como você falou, massagens são importantes, exercícios. Artigos mostram que às vezes os exercícios são tão importantes quanto os medicamentos, exercícios como exercícios de corridas ou caminhar, bicicleta. Aí muitos falam, puxa, mas eu não consigo nem andar, como é que eu vou fazer exercício? Mas lógico, se você acompanhar com o médico, você vai aliviar as dores com os medicamentos e depois devagarzinho fazendo exercícios. Mas correto, os exercícios são muito importantes. Agora, em relação à medicação, logicamente o médico assistente vai saber qual que é, porque é individualizado. Embora a gente fale, todos os pacientes têm dores, o corpo inteiro, isso, aquilo, mas o tratamento é sempre individualizado. Por quê? Tem uns que têm uma doença mais leve, outras mais moderadas e uns mais graves. Aí muda, claro, o comportamento de tratamento desses pacientes. Marco Antônio Loures, reumatologista e presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, conversando com a gente ao vivo, tirando dúvidas sobre fibromialgia. Doutor, muito obrigado, uma excelente tarde, bom fim de semana, até a próxima. Muito obrigado. A gente só pede para que assistam, nós temos o reumatologista, o Instagram da Sociedade, lá tem muitas informações para vocês. Muito obrigado e um bom final de semana. Perfeito, obrigado. Obrigada, doutor. Até a próxima.